Força e coragem em Deus. Como superar desafios com fé e confiança. Nos dias de hoje, a força parece ser um dos maiores anseios humanos, especialmente diante das dificuldades e desafios cotidianos. No entanto, a Bíblia nos ensina que nossa verdadeira força não depende de nossa própria capacidade ou de nossos recursos limitados, mas da força de Deus. Em Isaías, capítulo 40, versículo 29, é dito que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso nos lembra que, mesmo quando nos sentimos fracos ou sem forças, Deus é a fonte inesgotável de renovação. Sua força não tem fim e está disponível a todos os que buscam apoio nele. Assim, a força que ele oferece não é apenas física, mas também espiritual, dando-nos a coragem necessária para seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. A coragem, muitas vezes, não significa a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. A Bíblia nos exorta a sermos fortes e corajosos, não porque somos naturalmente destemidos, mas porque Deus está conosco. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus ordena: "Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Este versículo nos lembra que a verdadeira coragem vem da confiança no poder e na presença de Deus. Nos tempos modernos, onde o medo muitas vezes se manifesta em forma de insegurança, ansiedade e incertezas, é essencial lembrar que não estamos sozinhos. A coragem não é um esforço humano, mas a resposta à confiança de que Deus nos sustenta em qualquer situação. A força que encontramos em Deus se manifesta de maneira mais plena quando vivemos segundo o seu propósito. A Bíblia nos ensina que, ao seguirmos a vontade divina, somos capacitados a enfrentar qualquer desafio. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo declara: "Tudo posso naquele que me fortalece." Este versículo revela que a força de que precisamos não está em nossas próprias forças ou habilidades, mas na dependência de Deus. Quando alinhamos nossos passos ao propósito dele, encontramos uma força que transcende nossas limitações humanas. Nos momentos de incerteza e dificuldade, ao buscarmos cumprir o chamado de Deus para nossas vidas, descobrimos uma renovação contínua que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando os obstáculos parecem grandes. A coragem também é essencial quando nos deparamos com a injustiça e com a opressão ao nosso redor. A Bíblia nos desafia a ser ousados e a defender os direitos dos oprimidos, independentemente das dificuldades que possamos enfrentar. Em Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9, somos orientados a falar em favor dos que não podem se defender, a abrir a boca em favor dos desamparados e dos necessitados. A coragem que a Bíblia nos ensina é a coragem de agir de maneira justa e honesta, mesmo quando as consequências podem ser duras. Nos tempos modernos, onde tantas injustiças ainda ocorrem, a fé nos dá a força necessária para nos posicionarmos em favor da verdade e da justiça, enfrentando o medo com a confiança de que Deus nos sustenta em nossa luta. A oração é uma fonte inesgotável de força e coragem para os cristãos. A Bíblia nos ensina que, quando nos sentimos fracos ou desanimados, a comunicação com Deus nos revigora e nos dá a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo nos orienta a orar em todo tempo no Espírito. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas um ato de entrega e confiança em Deus. Quando oramos, abrimos espaço para que Ele nos fortaleça e nos oriente. Nos tempos de hoje, em que a ansiedade e o estresse tomam conta das pessoas, a oração se torna um refúgio poderoso, permitindo-nos entregar nossos medos e incertezas a Deus, recebendo dele a força e a paz que excedem todo o entendimento. A vida cristã
é marcada por momentos de adversidade, onde a coragem é essencial para seguir em frente. A Bíblia, no entanto, nos lembra que as dificuldades não são um fim, mas uma oportunidade para demonstrar a força que vem de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo compartilha que, apesar de ser pressionado de todos os lados, ele não é destruído. Esta passagem é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus nos capacita a resistir e a perseverar. Nos dias atuais, onde a pressão externa e interna é imensa, a coragem de continuar é alimentada pela certeza de que nossas adversidades não definem nosso futuro. Em vez disso, são instrumentos de Deus para fortalecer nossa fé e nos preparar para o que está por vir. Em tempos de tentação, a força para resistir vem de Deus. A Bíblia nos assegura que Ele não permitirá que sejamos tentados além de nossa capacidade. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Este versículo nos lembra que, por mais que enfrentemos tentações em nossas vidas, não estamos sozinhos. Deus nos dá o poder de resistir, fornecendo-nos uma força divina que nos capacita a vencer as dificuldades. Nos dias modernos, onde as tentações se apresentam de várias formas, é essencial confiar que Deus, em sua fidelidade, sempre nos proporcionará uma saída. A verdadeira força para resistir não vem de nossa própria força, mas da confiança na fidelidade e no poder de Deus. O perdão é um dos atos mais desafiadores que somos chamados a praticar e exige uma coragem que vem diretamente de Deus. Em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Jesus nos ensina a perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão não significa esquecer o que foi feito, mas sim liberar o peso da mágoa, permitindo que o amor de Deus opere em nós. Nos dias de hoje, onde ressentimentos e rancores podem ser profundamente enraizados, a coragem de perdoar reflete a força que encontramos em Deus. Ele nos fortalece para liberar aqueles que nos ofendem, porque o perdão é, acima de tudo, uma maneira de nos libertarmos da dor e permitir que o amor e a paz de Deus tomem conta de nossos corações. Testemunhar a fé em Cristo exige uma coragem que só pode ser alcançada através da confiança em Deus. Em Atos, capítulo 4, versículo 29, os apóstolos oram pedindo ousadia para falar a palavra de Deus, apesar das ameaças e perseguições que enfrentavam. Este versículo nos desafia a ser ousados no testemunho de nossa fé, mesmo em um mundo que muitas vezes despreza ou ridiculariza os princípios cristãos. Nos tempos atuais, onde as pressões sociais e culturais tentam calar a voz dos cristãos, a coragem de falar abertamente sobre Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos é essencial. A força para fazer isso vem de Deus, que nos dá a coragem necessária para sermos luz no mundo, proclamando o Evangelho com ousadia e confiança. A verdadeira força e coragem que encontramos em Deus não se limitam às dificuldades temporais, mas nos são dadas para enfrentar a vida com a esperança da eternidade. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo nos ensina que, apesar das tribulações momentâneas, elas produzem em nós um peso eterno de glória. A esperança que temos em Cristo nos dá uma perspectiva além do presente, permitindo-nos resistir com coragem e fé, sabendo que as dificuldades da vida não são o fim, mas uma preparação para a eternidade que nos aguarda. Em um mundo onde o medo do futuro e da morte é tão presente, a Bíblia nos assegura que nossa força vem da esperança em Cristo, que nos promete uma vida eterna ao seu lado, onde toda dor e sofrimento serão apagados. Ao refletirmos sobre a força e a coragem que encontramos em Deus, somos lembrados de que nossa jornada não é marcada pela ausência de desafios,
mas pela confiança inabalável de que Ele está conosco em cada passo. A verdadeira força não está em nossa capacidade humana, mas na potência divina que nos capacita a enfrentar as adversidades. Que, ao nos depararmos com momentos de fraqueza e medo, possamos recordar que em Cristo temos uma fonte inesgotável de força e coragem. Que nossa fé se fortaleça a cada dia e que possamos ser testemunhas vivas do poder de Deus em nossas vidas. Oremos. Senhor, fonte de toda força e coragem, agradecemos pela Tua presença constante em nossas vidas. Nos momentos de fraqueza, lembra-nos de que a Tua força é suficiente e que em Ti encontramos o poder para superar qualquer desafio. Que nossa fé seja firmada em Ti e que a Tua paz nos acompanhe, nos guiando em coragem para viver segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.